Você já questionou o que realmente está escrito nas Escrituras? Ou apenas repete o que ouviu a vida toda? Muitos aceitam interpretações prontas, sem investigar por si mesmos, criando uma fé forte na comunidade, mas frágil na base pessoal. O conceito do cristão carnal desafia nossas certezas. Pode alguém salvo viver dominado pelo pecado e ainda ter certeza da salvação? Essa questão nos obriga a encarar a graça, o arrependimento e nossa própria falibilidade. Entre extremos de uma vez salvo, salvo para sempre, e pecado persistente prova condenação, a realidade espiritual é mais complexa. Este vídeo é um convite para explorar as Escrituras com honestidade, buscando uma verdade sólida, mesmo que desconfortável. Por séculos, tradições humanas turvaram a compreensão sobre o cristão carnal. Dizem que o verdadeiro crente sempre dará bons frutos, mas a realidade mostra pessoas lutando com o pecado mesmo após a conversão. O termo cristão carnal surge das cartas de Paulo aos Coríntios, descrevendo crentes imaturos, ainda influenciados pela carne. Paulo questiona: é uma fase temporária ou uma condição permanente? Nosso objetivo aqui é buscar a verdade bíblica, desafiando tradições quando necessário. Vamos examinar as passagens-chave, o contexto e o significado original. Esta jornada é para quem busca uma fé autêntica, mesmo que desafie tudo o que já ouviu. Este canal é um espaço para quem não aceita respostas prontas e quer refletir profundamente sobre a fé. Aqui, a dúvida é ponto de partida, não fraqueza. Buscamos entender a Bíblia além das tradições, enfrentando temas difíceis com honestidade. Queremos te dar ferramentas para estudar a palavra por si mesmo e distinguir a voz de Deus das opiniões humanas. Está tudo bem ter dúvidas e buscar uma fé que faça sentido na mente e no coração. Este é um convite para redescobrir o poder transformador das Escrituras. Se você sente que há mais na fé do que já te mostraram, este espaço é seu. Aqui, as Escrituras são nossa autoridade máxima. Valorizamos teólogos e pensadores, mas toda interpretação deve ser medida pela Bíblia. Nosso compromisso é examinar o texto bíblico com atenção ao contexto e à linguagem original. Não buscamos confirmar crenças, mas sermos transformados pelo que a palavra revela. Vamos apresentar dados bíblicos, explorar interpretações e destacar implicações teológicas. O objetivo é te capacitar a formar convicções sólidas, não impor respostas. Os comentários são parte essencial. Compartilhe, questione, desafie, crescemos juntos. Em Romanos 6, Paulo pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? E responde: de modo nenhum. Para Paulo, viver no pecado é incompatível com a nova identidade em Cristo. Pelo batismo, fomos unidos à morte de Cristo e libertos do domínio do pecado. Paulo ordena: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. A luta contra o pecado continua, mas agora temos poder para resistir. A passagem mostra que a vida cristã é dinâmica. A graça não é licença para pecar, mas poder para vencer. O crente faz escolhas diárias: servir ao pecado ou a obediência a Deus. A verdadeira fé se revela nessa tensão e busca constante por santidade. O termo cristão carnal aparece em 1 Coríntios 3, onde Paulo chama os coríntios de carnais, imaturos na fé. Eles eram crentes genuínos, mas agiam como crianças, presos a divisões e ciúmes. Paulo não questiona a salvação deles, mas aponta a necessidade de amadurecimento. O problema não era a falta de fé, mas o crescimento estagnado. O termo carnal descreve uma fase de imaturidade, não uma condição permanente. Paulo chama-os a viver à altura de sua vocação, lembrando que são santuário de Deus. O exemplo dos coríntios mostra que é possível ser salvo e, por um tempo, viver segundo a carne. Mas o chamado é claro: amadurecer e refletir a transformação do Espírito. Hebreus traz um dos alertas mais assustadores do Novo Testamento. Se continuarmos pecando deliberadamente,
já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo. Ele fala de um pecado deliberado, consciente e persistente, uma rejeição da verdade já conhecida. O autor escreve para cristãos judeus tentados a abandonar a fé em Jesus. Não se trata de tentação, mas de apostasia, um afastamento completo de Cristo. Pecar deliberadamente significa pisar o Filho de Deus e insultar o Espírito da graça. É uma decisão de renunciar ao próprio fundamento da salvação. É a descrição de um apóstata que perdeu a salvação. Serve como um limite assustador, lembrando que a graça não deve ser tratada com leviandade. A fé é um relacionamento vivo, contínuo, que exige perseverança. No extremo oposto está o alerta assustador de Hebreus contra a rejeição deliberada e final de Cristo. Para entender a linguagem bíblica sobre pecado e salvação, precisamos voltar no tempo e mergulhar no mundo do crente do primeiro século, imerso no paganismo, parte da vida pública e identidade social. Para um novo convertido, romper com esses padrões significava uma separação radical. O conceito de carne carregava um peso filosófico profundo. Paulo falava do conflito entre o espírito e a carne como um choque entre duas realidades opostas. Além disso, os primeiros cristãos eram uma minoria minúscula e perseguida navegando em um ambiente hostil, cheia de dilemas éticos. Quando os apóstolos escreveram, eles estavam escrevendo orientações pastorais urgentes para pessoas reais. Entender esse contexto nos ajuda a ver que suas palavras carregavam um peso e uma relevância imediatos. Over the centuries, the church's understanding of sin and salvation has evolved, shaped by cultural and theological shifts. In the early church, the focus was on perseverance amidst persecution. With the Roman Empire's conversion under Constantine, Christianity's relationship with culture changed. The concept of sin became more formalized, with theologians developing intricate systems. The Protestant Reformation emphasized salvation by grace through faith alone. In our contemporary era, ideas of sin and salvation have often been simplified or commercialized. Understanding this historical journey reveals how our current questions are shaped by centuries of cultural pressures. A forma como interpretamos passagens bíblicas tem consequências profundas para nossas vidas espirituais. Quando lemos a Bíblia sem entender seu contexto, corremos o risco de criar uma imagem distorcida de Deus. O problema é a lente através da qual o vemos. A má interpretação pode levar a dois extremos perigosos: graça barata ou legalismo esmagador. Em última análise, ambos os erros roubam dos crentes a verdadeira paz e poder que o Evangelho oferece. O perigo reside em construir toda a nossa teologia em um punhado de versículos, ignorando todo o conselho das Escrituras. Uma fé equilibrada mantém a tensão entre graça e santidade. Ela reconhece que, embora sejamos salvos somente pela graça, essa mesma graça é o que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. In our modern world, false teachings are often used as weapons. Some religious systems benefit by keeping people in fear, creating a dependency that elevates their authority. Followers seek them for security instead of Christ. Others want Christianity without the cross, a message that's easy and requires no sacrifice. It allows people to fit faith into a self-centered lifestyle, discarding holiness. This is a gospel made in the image of man. The spiritual warning for us today is to develop discernment. We need to ask critical questions about the teachings we consume. Does this doctrine draw me closer to Christ, or justify my carnal nature? Does it point to the sufficiency of Scripture, or make me dependent on a system? Our spiritual health depends on distinguishing the voice of the Good Shepherd. The concept of the carnal Christian is a diagnostic tool, a biblical description of immaturity. It's a call to self-evaluation and repentance. The real danger is not the fight against sin, but the decision to stop fighting. We've explored the complexities of Scripture, from Paul's arguments in Romans, to his corrections in Corinth, to the warnings in Hebrews. The Bible doesn't offer a simple answer to the question of the carnal Christian.
Instead, it presents a synthesis, a powerful fusion of truths that we must carefully balance. The Bible speaks truth about the human condition. It acknowledges the messy reality of our spiritual journey, recognizing faith is a battlefield, not a victory parade. Scripture is honest about the potential for believers to act carnally. This synthesis requires rejecting simplistic thinking. We must embrace the paradox that a person can be saved by God's grace and still grieve the Holy Spirit. No fim das contas, toda essa discussão nos coloca diante de uma escolha fundamental sobre como enxergamos Deus e nosso relacionamento com Ele. Vamos ler a Bíblia através de uma lente de medo ou de uma lente de amor? A pessoa que lê apenas com medo vai enxergar cada aviso como uma armadilha em potencial e cada mandamento como um fardo impossível. O seu Deus é um juiz cósmico, anotando meticulosamente cada falha, esperando pelo erro que vai selar sua condenação. Por outro lado, a pessoa que lê apenas com um amor superficial e sentimental, ignorando os chamados à santidade, também perde a verdade. Ela cria um Deus à sua própria imagem, uma figura permissiva que não exige nada em troca do seu afeto. Mas a Bíblia apresenta um Deus que é ambos. O ápice do nosso entendimento é enxergar que o juízo de Deus e o seu amor não são forças contraditórias. São dois lados da mesma moeda. Vemos seus avisos como ameaças de um tirano ou como os apelos desesperados de um pai amoroso. Quando lemos a Bíblia com um coração que compreende o amor de Deus, os avisos deixam de gerar medo e passam a inspirar gratidão. O desafio, então, é ler tudo à luz da revelação máxima do caráter de Deus à cruz de Jesus Cristo. Chegamos ao fim dessa reflexão, mas na verdade é um novo começo. A questão sobre a existência do cristão carnal não é um destino final, mas uma porta de entrada. É uma porta para um autoexame mais profundo e uma avaliação mais honesta do nosso próprio estado espiritual. O propósito máximo dessa investigação não é classificar os outros, mas confrontar a imagem que vemos no espelho. A fé que professamos se reflete na vida que realmente vivemos? Nossa compreensão de Deus é moldada pelas verdades difíceis e transformadoras das Escrituras ou pelas doutrinas confortáveis e convenientes da tradição humana? É aqui que o teológico se torna extremamente pessoal. Essa jornada nos mostrou que a Bíblia não oferece respostas simples que se encaixam perfeitamente nas nossas caixinhas. Ela apresenta a vida cristã como uma tensão dinâmica entre a gloriosa realidade da nossa nova identidade em Cristo e a luta persistente contra a atração da nossa velha natureza. Reconhece a possibilidade de imaturidade espiritual enquanto, ao mesmo tempo, nos chama a crescer até a plena estatura de Cristo. Oferece uma graça absolutamente gratuita, mas exige que respondamos com uma vida de arrependimento e santidade. Ignorar qualquer parte desse quadro complexo é se contentar com uma fé menor do que a Bíblia descreve. Portanto, o desafio não é resolver o enigma do cristão carnal, mas deixar que o enigma resolva você. Permita que ele desmonte seu orgulho espiritual e sua complacência religiosa. Deixe que ele te leve de volta às Escrituras, não para encontrar munição para um argumento, mas para encontrar alimento para sua alma. A descrição da igreja de Corinto soa desconfortavelmente familiar para você? Os avisos em Hebreus te fazem pausar e considerar a seriedade do seu compromisso? Essas reações não são sinais de fracasso, são sinais de que a palavra de Deus está viva e ativa, fazendo sua obra dentro de você. O ponto crucial é este: sua imagem de Deus vai determinar a trajetória da sua jornada espiritual. Se você o vê apenas como um dispensador de graça sem padrões, vai cair na complacência. Se o vê apenas como um juiz severo esperando que você falhe, vai viver em constante medo e paralisia espiritual. A verdadeira imagem bíblica é a de um Pai Santo,
cuja graça é tão profunda que não apenas nos salva da penalidade do pecado, mas também nos capacita a romper com o seu poder. Este é o Deus que nos convida a um relacionamento real e transformador. Este vídeo e este canal existem para promover esse tipo de busca espiritual honesta. Não pretendemos ter todas as respostas, mas estamos comprometidos em fazer as perguntas certas, junto com você. Explorar temas difíceis como o cristão carnal é vital para uma fé que está viva e pulsante, não uma fé fossilizada na tradição. Se esse conteúdo fez você pensar, se te desafiou, ou se despertou o desejo de mergulhar mais fundo na palavra por conta própria, então ele cumpriu seu propósito. Isso é um convite para continuar essa jornada conosco. A conversa não precisa terminar aqui. Queremos de verdade ouvir o que você tem a dizer. O que você aprendeu ou desaprendeu sobre graça, pecado e a caminhada cristã? Quais passagens das Escrituras moldaram sua compreensão? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua perspectiva, porque é nesse diálogo comunitário que nos aprimoramos e crescemos em sabedoria. Seus insights são uma parte valiosa dessa exploração contínua das verdades profundas da fé. Vamos aprender uns com os outros enquanto todos buscamos compreender mais plenamente quem Deus é. Se você conhece alguém que está lutando com essas mesmas questões, alguém que se sente preso entre a promessa da salvação e a realidade das suas lutas, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser o catalisador que ela precisa para encontrar clareza e encorajamento em sua própria jornada espiritual. Nosso objetivo é alcançar cada pessoa cansada de um cristianismo superficial e que busca algo mais autêntico, mais desafiador e, no fim das contas, mais fiel às Escrituras. Seu compartilhamento pode estender esse convite a outros que estão em busca. Finalmente, convidamos você a se inscrever e ativar o sino de notificações para continuar explorando temas que muitos têm medo de abordar. Nosso compromisso é permanecer um espaço de fé sem filtros, onde nenhuma pergunta é proibida e onde a Bíblia é nosso guia supremo. Isso é mais do que um canal. É uma comunidade de buscadores dedicados a ir além de uma fé baseada no medo ou na manipulação e caminhar em direção a uma fé fundamentada na verdadeira compreensão da palavra de Deus. A jornada do despertar espiritual é contínua e seria uma honra caminhar ao seu lado.